colegiado. O que significa a palavra colegiado, tá bom? Então, anotem aí o que significa colegiado. Bom, colegiado nada mais significa do que você está reunido com outras pessoas, com outros em colégio, de forma o quê? Colegiada. Então, essa definição vocês encontram, tá? Não tem nada de, não, é uma definição que se você digitar aí no Google, se você procurar no Aurélio, você vai achar o significado de colegiado, tá? Eu tô trazendo essas definições das palavras para vocês entenderem, começarem a discernir o porquê que o legislador escolhe determinadas palavras, tá? Para definir alguma coisa. Apesar de que a gente vai aprender aqui hoje, que lá no estatuto não tem de forma expressa essa palavra colegiado, tá bom? Então vamos lá, o que é colegiado? Colegiado é estar reunido com outros, então veja, ó, com outros, então tem outras pessoas envolvidas em colégio, tá? De forma o quê? De forma colegiada. E é um órgão cujo os membros têm os mesmos poderes, ou seja, os poderes são iguais. Então, anotem isso aí. Órgão cujos membros têm poderes iguais. E por que eu tô enfatizando isso aqui? Porque a maioria dos questionamentos que chegam a mim, eu acredito que a outros colegas e colegas também, é que sempre há uma disputa dentro dos colegiados, uma disputa de ego, de quem sabe mais, né, de quem quer aparecer mais, disputas de outros poderes, e isso é muito ruim, isso é muito negativo para a imagem do conselho tutelar, tá? Então, o legislador, quando ele sonhou na criação do conselho tutelar, em que esse órgão fosse criado, né, por esses 5 membros, ele vislumbrava uma união, uma cooperação, né, dessas 5 pessoas em razão de um objetivo só, que é o quê? Zelar pelo cumprimento dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, a gente precisa começar a aprender a honrar aquilo que o legislador definiu do que seria o conselho tutelar. A gente tem visto aí Brasil afora banalizada, né? Aquilo que se tem as pessoas como ideia do que é o conselho tutelar, do que é um colegiado do conselho tutelar. Então, é muito importante que vocês busquem essas definições, entendam bem essas definições, para que vocês tenham a consciência da importância do papel do colegiado dentro do conselho tutelar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Olha, o colegiado do conselho tutelar, ele tem algumas particularidades. É importante você ter conhecimento de algumas questões que são super importantes e super relevantes, tá? Então vamos lá. O colegiado do conselho tutelar, vocês já aprenderam, né, que é um órgão formado por 5 membros. Então, 5 membros formam o colegiado do conselho tutelar. Beleza? Então, esse colegiado, ele é formado por 5 membros. Então, são 5 conselheiros ou 5 conselheiras tutelares. Então, vocês formam esse colegiado. Larissa, você disse que não tem essa palavra colegiado expresso no estatuto. Então, aonde que eu busco essa informação de que, de fato, o órgão, conselho tutelar, é um órgão colegiado? Essa definição, né, de forma indireta, está lá no artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, quando diz lá que o conselho tutelar, ele é um órgão integrante da administração pública local, né, formado por 5 membros. Então, lá está definida a quantidade de membros que deve ter o colegiado do conselho tutelar, tá bom? Então, formado por 5 membros, esses 5 membros, eles são escolhidos pela sociedade por um processo de escolha, tá? Não é processo eleitoral, é processo de escolha. Se fosse um processo eleitoral, quem estaria
tramitando todo esse processo seria a Justiça Eleitoral e não seria o CMDCA como é hoje. Então, cuidado com as terminologias, cuidado com o que vocês vão falar por aí, né? Criou-se uma cultura, uma rotina de falar eleição, 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 tá? É um processo de escolha, né? Então, a sociedade, ela escolhe os representantes que para ela será os olhos dela, né, em razão daquilo que é defender, daquilo que é garantir os direitos de crianças e adolescentes naquele município, tá bom? Então, vocês são os olhos da sociedade, vocês foram escolhidos representantes da sociedade para estarem ali. Vejam a responsabilidade de vocês, vejam quanta responsabilidade o legislador, jogou no ombro de vocês, tá bom? Então, é um órgão, né? O colegiado é formado por 5 membros, esses membros são escolhidos pela sociedade, por um processo de escolha, para um mandato de 4 anos, né? Permitida aí novas reconduções. Então, é muito importante que vocês tenham o conhecimento de que esses 5 membros que fazem parte desse colegiado do Conselho Tutelar exercem poderes iguais. Vou repetir, tá? Anotem isso aí, fazer igual lá no ensino fundamental, né? Que a tia dá a frase e repete, né? E pede para repetir 5 vezes. Vou pedir, tá? Então vamos lá. Esses 5 membros exercem poderes iguais. Vai lá, todo mundo repetindo aí, igual ao ensino fundamental, igual lá no primário, para não esquecer. 5 vezes, hein? Bota o xizinho assim, uma linha e vai. Esses 5 membros exercem poderes iguais. Esses 5 membros exercem poderes iguais. Vai lá, faz. É sério, gente. É verdade. Porque tem conselheiro e tem conselheira tutelar aí que não tá sabendo isso aqui, não. Não tá sabendo isso aqui, não. Ou sabe e finge que não sabe. Isso aqui é sério? Eu tô falando sério? Não tô aqui brincando, não. É importantíssimo vocês entenderem isso, tá? Você tem que entender isso. Os 5 membros exercem poderes iguais. Não existe hierarquia entre esses membros, tá? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês aqui para 2 figuras que aparecem, né, nos conselhos tutelares aí do Brasil. Em alguns conselhos é uma figura, em outros conselhos é outra figura. Então, eu vou chamar a atenção para vocês aqui para a figura do coordenador e para a figura do presidente, né? Se a gente for fazer uma análise no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá não tem nada falando de coordenador do Conselho Tutelar, nem de presidente de Conselho Tutelar, tá? Isso foi uma criação dos conselhos tutelares, que colocaram isso nos regimentos internos, criações aí das leis municipais, e muita calma nessa hora. Por quê? Porque a gente tem visto essas figuras temporárias, porque é uma ocupação temporária, porque há sempre um rodízio dessa função temporária entre os conselhos tutelares, e a gente vê uma disputa, um conflito muito grande dentro dos colegiados por conta dessas figuras. Então, se você é conselheiro ou conselheira tutelar, você não consegue ter maturidade para entender que essa é uma ocupação, uma função temporária, que os 5 membros exercem o mesmo poder, exercem os mesmos poderes, e que essa figura, ela tem ali funções específicas, porém, que também está submissa ao colegiado, vocês nunca vão avançar. Esses conflitos não vão acabar. E a gente precisa acabar com os conflitos dentro dos colegiados, porque se os colegiados mantiverem se conflitando, em conflito, como a gente vê aí Brasil afora, vocês nunca vão alcançar, conseguir o respeito que vocês tanto almejam. Então, a gente, quando a gente fala em respeito, quero o respeito do prefeito, eu quero o respeito do secretário, o respeito do vereador, o respeito do juiz, do promotor, do delegado,
Primeiro bota a ordem dentro da sua casa. Primeiro organiza a sua casa. Primeiro organiza o seu colegiado. Então a gente precisa criar regras dentro do colegiado. Regras éticas, profissionais, morais. Nós não podemos admitir membros do colegiado xingando um ao outro, né? Gravando conversas de colegiado e mandando para presidente de CMDCA, mandando para secretário, né? Essas brigas, essas intrigas entre os membros do colegiado, isso só enfraquece vocês ainda mais. Isso só reforça o que a sociedade lá fora já pensa de vocês, porque a imagem que a sociedade tem lá fora de que o Conselho Tutelar não serve para nada, não faz nada, tá ali à toa. Para que serve Conselho Tutelar? Porque é isso que eu sei, porque a gente já ouviu isso aqui quando eu estava conselheiro. Eu acredito que muitos de vocês ouvem isso também. Então, é muito importante que vocês comecem a eliminar de dentro do Conselho Tutelar, de dentro do colegiado, tudo aquilo que dá foco em conflitos, que dá foco no enfraquecimento de vocês enquanto um órgão que é muito relevante e que precisa estar muito forte. Vocês precisam estar muito unidos para que de fato vocês consigam alcançar os objetivos que tanto vocês querem. Eu sempre gosto de dar exemplo aqui de quando eu estava lá no meu primeiro mandato como conselheira tutelar. Eu entrei, caí ali, né, de paraquedas no Conselho Tutelar, 5 mulheres, 5 pessoas diferentes, nunca tinham trabalhado em um órgão público, chega ali no Conselho Tutelar e você tem que começar uma nova, né, uma nova função, e você às vezes começa meio perdido, tem que pedir ajuda, e aí com o passar do tempo você vai vendo a responsabilidade daquilo, a necessidade de buscar conhecimento, de ter que cumprir com a legalidade, de ter que ir desmistificando, né, rompendo com as distorções, com as arbitrariedades, reeducar o SGD que estava mal acostumado com atuações equivocadas do Conselho Tutelar, e você enfrenta, né, muitos obstáculos para conquistar isso. Mas eu sempre uso o nosso exemplo, porque apesar de... A gente tinha vários obstáculos a serem enfrentados, mas apesar de tantos obstáculos e dificuldades, a gente conseguiu, com estratégias certas, utilizando um método que eu criei lá em 2017, a gente conseguiu terminar o primeiro mandato com 90% das distorções já rompidas, né? Reuniões, protocolos, fluxos, né? Tudo organizado, os sobreavisos já não tocavam como tocava antes, né? Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os promotores, os juízes já estavam começando a entender, o trabalho do Conselho Tutelar, mas isso é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, é um processo, né? Tem muita gente querendo chegar num resultado, mas sem querer passar pelo processo, né? Sem luta não tem vitória. Sem você passar por esses perrengues que às vezes você pode estar passando aí no seu colegiado, dificilmente você vai ter ânimo, vai ter força, motivação para mudar essa realidade que você está vivendo aí. E essa era uma questão muito forte lá para o nosso colegiado. Apesar de a gente não ter naquela época uma estrutura muito boa, né, um salário muito bom, mas o que mais nos incomodava lá naquela época eram as distorções. Era o Conselho Tutelar ser chamado para tudo, ter que estar fisicamente em todos os lugares, eram sobreavisos que não paravam, né, de acionar o Conselho Tutelar de forma errada, de forma equivocada, e aí isso incomodou muito até que a gente resolveu, então, se unir enquanto colegiado, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, porque em muitas reuniões, em muitos momentos de colegiado, né, houveram ali discussões sim, houveram ali brigas sim, mas nós tínhamos um objetivo. O objetivo era fortalecer o colegiado, porque a gente tinha o entendimento que se o colegiado tivesse fortalecido, a gente lavasse a roupa suja dentro de casa e não deixasse que lá fora vissem,
né, as nossas discussões ali, os bate-bocas e tudo mais, mas que a gente tinha um objetivo a ser cumprido, isso foi o que nos ajudou e nos fez com que nós conseguíssemos esse resultado já no primeiro mandato. A gente continuou, né, esse trabalho de conscientização, de educar e reeducar a sociedade, os outros órgãos e serviços a respeito do que era o Conselho Tutelar. Então, a gente vai galgando, é um passo de cada vez. Vocês não vão conseguir resolver todos os problemas em 3 meses apenas, em 6 meses. Não, há situações que são menos difíceis de você resolver que você consegue. Nós conseguimos, por exemplo, romper distorções em 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano. Outras foram em 1 ano e meio, outras foram no final do mandato. Mas a gente foi conseguindo. Né? Então, o importante é que vocês não desistam, mas é preciso haver a união do colegiado, e esse colegiado ele tem que ter um objetivo. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, esse objetivo ele não pode sair de foco, tá? Então, vai um conselho para vocês aí. Então, é muito cuidado com essa questão da figura do coordenador, do presidente, para não soar arrogante, né? Essas figuras, como eu disse, elas não são mencionadas, apontadas ali pelo legislador no estatuto. É uma criação, né, do próprio órgão que faz constar essa figura ali no regimento interno, nas leis municipais. E essas figuras, como eu disse, se não houver a maturidade dos membros, se não houver ali uma divisão de tarefas, se vocês não tiverem muito claro qual é o objetivo desse coordenador ou desse presidente, vocês vão continuar vivendo esses conflitos, esses debates calorosos que estão sempre acontecendo dentro dos colegiados, e o corporativismo que deveria existir não existe. Né? A gente sempre vê, você não vê juiz falando mal de juiz, você não vê promotor falando mal de promotor, você não vê delegado falando mal de delegado, você não vê policial falando mal de policial, mas a gente vê conselheiro falando mal de conselheiro tutelar, da atuação de um, de outro e tal. Tem um ditado de um mentor meu que ele fala assim, tudo que você foca expande, tudo que você foca cresce. Então, se você foca nos problemas, nas dificuldades, eles só vão aumentar. Mas se você foca em buscar a solução, em buscar estratégias, em buscar uma metodologia que vai te ajudar a resolver essa questão, tudo vai clarear, tudo vai melhorar e os resultados vão começar a aparecer, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham muita cautela, muito cuidado na hora de vocês avaliarem essa questão de coordenador e presidente. É uma opinião minha, tá? Larissa, minha. Eu sou contra essas figuras dentro dos colegiados, tá? Eu sou contra pura e simplesmente por entender, por saber que os 5 membros têm os mesmos poderes, tá? Que tudo, independentemente se é coordenador ou se é presidente, está subordinado, está submisso à decisão do colegiado, tá bom? Então, muito cuidado para vocês não usarem essas ocupações temporárias, essa função temporária dentro do Conselho Tutelar, com arrogância, com prepotência, com maldade, tá? Porque eu recebi recentemente mensagens de colegas perguntando para mim o seguinte, Larissa, a presidente recebe uma remuneração diferente dos demais membros do Conselho Tutelar, né? Dos demais membros do colegiado. E isso tá errado, gente. Não pode haver essa disparidade na remuneração entre os membros do colegiado. Então, se isso está acontecendo aí no seu município, eu sugiro vocês colherem essas provas, se absterem da legislação, da legalidade e procurarem resolver essa questão, tá? Então, se a presidente, ela recebe um valor a mais, então lutem para que o valor que vocês estão recebendo se iguale ao valor que ela está ganhando, né? Então, é bem mais viável. Não, então vamos equiparar então, a nossa com a da presidente, uma vez que os 5 membros exercem a mesma função, exercem os mesmos poderes, não há hierarquia entre nós. Então, que se a remuneração dela é maior e para nós é mais conveniente aumentar do que ela diminuir e voltar a perceber o que nós percebemos, lutem por isso. Busquem resolver essa questão. Tá bom?
Então, avaliem a necessidade e a finalidade, né, dessas funções temporárias dentro do Conselho Tutelar, se vale a pena, né? Façam uma avaliação entre vocês mesmo, membro, se de fato essa figura está sendo favorável ou não para vocês, na atividade de vocês, diária, cotidiana. É vocês que vão fazer essa avaliação, tá? Os regimentos internos estão aí. Regimento interno, o próprio nome diz, é regimento interno. Então, é vocês que vão avaliar, é vocês que vão analisar. É claro que sempre, né, alinhado à legalidade, alinhado à lei. Então, tenham cuidado com isso, tá bom? Tenham cuidado com isso, tá? Então, essas questões de terem sempre, né, conselheiros que estão nessa função se sobressaírem dos demais, isso é muito ruim. E é mais um motivo para gerar discussão, para gerar conflito, para gerar a desunião do colegiado. E eu sempre falo isso aqui, gente. Eu sempre falo que um colegiado do Conselho Tutelar forte, coeso, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se vocês se fortalecerem, se vocês se unirem, não tem para ninguém. Vocês não têm noção do poder que é o poder de uma equipe muito bem alinhada, estruturada, coordenada, né, que tem meta, que tem objetivo definido, traçado. Os resultados são extraordinários, são incríveis. Então, falando aqui, ó, colegiado unido é quase uma utopia. Tem uma frase do Cláudio Duarte que ele fala assim: sonhos sem projetos não vai a lugar nenhum, né? Então, assim, essa questão de ser uma utopia ou não vai muito daquilo que você realmente deseja, daquilo que você realmente quer. Então, a gente tem que começar a acreditar mais nas coisas positivas. O problema é que nós, seres humanos, a gente só vê dificuldade, só vê problema em tudo. O dia que a gente começa a mudar a nossa mentalidade e entender que tudo é possível, né? E que a gente pode sim mudar a nossa realidade e que essa mudança só depende de nós, não depende de quem tá lá fora, depende primeiro de nós, as coisas vão começar a mudar. Quando você muda primeiro, as outras coisas, as outras pessoas ao seu redor, elas vão começando a mudar. E existem pessoas que têm espírito de liderança. Existem pessoas que são líderes, isso em qualquer lugar. Isso são em empresas, em qualquer ambiente de trabalho. Isso vai acontecer também dentro dos colegiados. Vocês vão identificar colegas de vocês que têm essa característica de liderança, de liderar, né? Eu, no meu colegiado, eu era uma líder, eu era uma liderança. E o líder, ele tem uma função muito importante, porque quando você é um líder, as pessoas estão te olhando. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. E eu sempre falo uma coisa assim muito importante, eu falo isso muito para os meus alunos, que mais do que você falar, é você fazer. Você ensina muito mais pelos resultados que você apresenta do que ficar no blá, 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 blá. Né? Então, se você tá aí, tá cansado, né, de blá, 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 para de falar e começa a agir. Para de falar e começa a fazer. Né? Não precisa falar para ninguém que você vai mudar a sua atitude, que você vai mudar seu comportamento. Fala nada, fica calado, as pessoas vão ver, as pessoas vão notar, tá? Então as pessoas vão começar a te olhar, a te observar, ver que você mudou seu comportamento, ver que você mudou a sua forma de reagir, de agir, a sua forma de vestir, de falar, de se posicionar. E eu quero aproveitar essa deixa e chamar a atenção de vocês aqui. Vocês, enquanto conselheiros e conselheiras tutelares, vocês são uma autoridade dentro do município. Vocês já viram, por exemplo, né, o juiz ir para uma audiência, né, vestido de qualquer jeito? Vocês já viram? Vocês já viram um advogado ir para uma audiência vestido de qualquer jeito? A promotora de justiça, vocês já viram ela ir lá para o fórum, né, vestida de qualquer jeito? Não. Ela é uma autoridade. Ela precisa transparecer para as outras pessoas
uma pessoa segura, confiante, entendedora daquilo que ela vai fazer. Não é diferente com vocês que estão aí no conselho tutelar. Vocês são autoridade. Vocês precisam mudar comportamentos, né? Falas. Preocupar sim com o tom de voz, com as vestimentas de vocês. Tá? Não tô falando para ninguém aqui sair aí comprando roupa. Não, nada disso. Tem várias dicas aí na internet para você andar, né, social, bem arrumado, bem vestido, né? Tranquilo, tá? Mas você precisa começar. Tem um ditado que fala que antes de ter, você precisa ser. Antes de você ter realmente esse reconhecimento da sociedade que você é uma autoridade, você precisa se sentir uma autoridade. Você tem que se tratar como uma autoridade. Você tem que se vestir como uma autoridade, falar como uma autoridade, conversar como uma autoridade. Na hora de bater boca, de discutir, você vai lembrar: oi, eu sou uma autoridade, né? Eu preciso cumprir o princípio da moralidade. Eu tenho que ter moral, eu tenho que ter ética. E cadê tudo isso? Todo mundo aqui quer receber 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, quer ter remuneração equiparada de secretária, de vereadora, de não sei o quê, e tá fazendo o quê para isso? Como que as pessoas lá fora estão te vendo? Gente, autorresponsabilidade. Se não mudar primeiro dentro do conselho tutelar, ninguém vai ver nada lá fora. A mudança tem que começar de dentro para fora. É vocês, colegiado, depois lá fora. Depois, ninguém respeita órgão que os próprios membros não se respeitam. Já me mandaram mensagem no DM falando que quando os conselheiros tutelares vão para as reuniões do SGD, reuniões da rede, as pessoas ficam cochichando, conversinha, rindo, né? Ali dos conselheiros tutelares. Por que essa ação acontece? Uma coisa a se pensar, né, pessoal? Vamos pensar? Tá? Então, bora lá. Primeira coisa, formado por 5 membros, escolhido pela sociedade, por um processo de escolha, por um mandato de 4 anos, né? Podendo haver novas reconduções. Cuidado com a figura de coordenador e presidente, não existe hierarquia, estão todos no mesmo patamar, não interessa que é porque teve mais voto ou menos, né, ou menos voto, tem mais benefícios, benfeitorias, nada disso, tá tudo no mesmo patamar, tá bom? Outra coisa importante, vocês têm que saber que o colegiado do conselho tutelar é a maior instância do órgão. É a maior instância do conselho tutelar, é o seu colegiado. Se não houver, né, em uma decisão ali deliberada pelo conselho tutelar, a necessidade de uma retificação, de uma alteração, as suas decisões, se alguém não ficou satisfeito com o que vocês decidiram, eles têm que pedir a revisão para o juiz, tá bom? Então, vocês têm poder de decisão. O colegiado do conselho tutelar, ele delibera, é deliberativo, decide, toma decisões. O colegiado do conselho tutelar, ele está subordinado à lei. Os conselheiros ao colegiado, mas o colegiado à lei. O conselho tutelar, ele é um órgão integrante da administração pública local. Portanto, ele precisa cumprir princípios da administração pública. Dentre esses princípios da administração pública está o princípio da legalidade. Ele tem que cumprir o princípio da legalidade. Não tem esse negócio, 3-2 ganhou para fiscalizar a festa
do peão. Tá errado. Ah, a maioria decidiu, tá contrária à lei, registra em ata. Registra em ata, coloca a sua justificativa. Tem o direito de pedir a retificação dessa decisão. Se o colegiado não decidir retificar, vocês podem até ir para a instância, pedir essa retificação pelo próprio juiz. Então, pessoal, cuidado. Cuidado de achar que você pode tomar decisões individuais, isoladas, sozinho, né? Há exceções aí quando o conselheiro tutelar está de plantão ou sobre aviso e precisa tomar uma decisão, mas ele toma essa decisão, mas ele tem que no próximo dia, no primeiro dia útil seguinte, já informar o colegiado que tem a incumbência aí de ratificar ou de retificar a decisão daquele conselheiro, que foi de forma individual. Então, tem que se atentar a essas questões. Então, muita atenção com isso, tá? Então, o colegiado do conselho tutelar, ele toma decisões. E para tomar decisões, tem que ter reuniões, tem que reunir periodicamente. Não, gente, infelizmente tem colegiados aí de conselhos tutelares que não se reúnem. Só se reúnem quando o circo tá pegando fogo. Só se reúnem quando acontece alguma coisa muito ruim, uma bomba estourou, vai lá e reúne. Não tem como, gente, vocês aplicarem medidas, vocês decidirem requisitar serviços sem vocês terem se reunido antes. Não tem como fazer, cumprir com essas atribuições do conselho tutelar de forma aleatória, isolada, individual, sozinhos. Não! Isso não pode acontecer. Gente, tem que ter regra, tem que ter limite dentro dos colegiados, tem que ter limite de atuação, no que eu me refiro aqui das atuações de um membro com outros membros, tá? Vocês têm que estabelecer regras a serem seguidas pelos membros. Isso tudo vai constar no regimento interno, tá? O colegiado do conselho tutelar, ele tem que cumprir com as atribuições que o legislador definiu para o órgão. Se não está escrito ali no estatuto, se não está definida ali como uma atribuição, é porque não é para você cumprir. É porque existem outros órgãos ou serviços que são competentes para cumprir aquela demanda, para executar determinado serviço, determinado programa, tá? Por que o colegiado, ele requisita serviços quando há necessidade de requisitar alguns serviços? O conselho tutelar tem essa atribuição de requisitar serviços justamente porque ele não tem função executiva. Então, se ele requisita, é porque ele não pode executar. Porque para executar o que ele requisita, para executar aqueles serviços que ele requisita, outros órgãos vão ter que executar. Ele não tem capacidade técnica, por isso ele requisita, para que outros órgãos ou serviços cumpram. Ele aplica medidas de proteção. E para aplicar medidas de proteção, o colegiado tem que se reunir. O colegiado tem que buscar conhecimento. O colegiado tem que estudar. A finalidade dessa atribuição, né, de aplicar medida de proteção, ela tem uma finalidade muito importante. Essa finalidade é o quê? É de dar a proteção a um indivíduo que esteja em uma situação de risco ou uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, em razão do quê? Em razão da ação ou da omissão de seus pais ou responsável, né, aqui a família, da sociedade ou do Estado. Gente, olha o quão sério é o trabalho do colegiado do conselho tutelar. Olha o quão importante é vocês entenderem realmente qual é o papel desse colegiado. De que forma esse colegiado deve agir. De que forma devem ser as tratativas entre esses membros do colegiado, tá? Então, fiquem atentos a isso. Entendam que o colegiado unido, forte,
né, dotado de conhecimento, ele pode muita coisa. Ele consegue muita coisa. Outra coisa muito importante, o colegiado do Conselho Tutelar, ele deve respeitar a identidade do órgão do qual ele faz parte. O Conselho Tutelar, ele tem uma identidade. O legislador deu para ele uma identidade, estabeleceu ao Conselho Tutelar características muito particulares, muito peculiares, que são só dele. E é obrigação, é dever dos membros do colegiado respeitarem e defenderem essa identidade. Vocês precisam, enquanto uma equipe, defender e respeitar a identidade do órgão Conselho Tutelar. Ah, mas eu acho que o conselho tinha que fiscalizar bar, festa, boate. Ah, mas eu acho que o conselho... Você não acha nada. Não acha nada. Quando você fez o processo de escolha, você foi lá, né, fez lá a prova objetiva, você estudou, você teve acesso às atribuições do órgão, são aquelas ali. Deu uma lida, passou o olho, não, esse aqui eu não gosto, esse aqui pra mim não tá bom. Então não faça. Não assuma esse compromisso. É muito melhor você chegar, você ver antes, analisar, saber se você tem perfil para aquilo, se realmente é aquilo que você quer fazer, do que depois você ir para lá e ficar, patinando, querendo aí fazer ações policialescas, querendo fazer ações da assistência social, da saúde, né, da educação. Não. O Conselho Tutelar, ele tem uma identidade. E essa identidade, ela precisa ser respeitada pelos membros do seu colegiado. Outra coisa importante. É muito importante que vocês revisem de tempo em tempo o regimento interno de vocês. Revisem para ver se o regimento interno está em conformidade com as leis vão sempre modificando, alterando, né? Avalie o regimento interno, como que está esse regimento interno, o que consta dentro desse regimento interno. O Conselho Tutelar, ele tem que ter um regimento interno. Nesse regimento interno precisa constar quais são as atribuições do Conselho Tutelar, as atuações do próprio membro do colegiado, dos conselheiros e conselheiras tutelares, a forma de atuação, questões relacionadas à sanção, tem que constar, tá? Então, é importante que vocês tenham um regimento interno e que esse regimento interno ele esteja atualizado. Então, façam periodicamente a revisão desse regimento interno, tá? Se ele está em conformidade com a legislação, se está em conformidade com a lei federal, a lei municipal. Então, verifiquem, tá? Verifiquem. Outra questão importante eu quero que vocês anotem. E eu vou repetir de novo, porque eu já falei. É as reuniões periódicas do colegiado. Gente, não deixa de reunir. Se você tá aqui, é conselheiro, conselheira tutelar, tá me ouvindo, eu vou te dar um conselho, né? Tem um ditado que fala que conselho a gente não dá, conselho a gente vende. Reúnam periodicamente. Estabeleçam dias da semana para vocês se reunirem, para vocês conversarem, para vocês criarem agendas institucionais, para vocês definirem metas, objetivos a curto, médio e longo prazo, para vocês falarem sobre as situações que estão aparecendo no Conselho Tutelar, fazerem um diagnóstico, um panorama do que está acontecendo, das violações que aumentaram, das violações que diminuíram. Façam esses diagnósticos, conversem, sentem, troquem ideia, olhem nos olhos uns dos outros, né? Tenham ali dentro do Conselho Tutelar um ambiente favorável para vocês. Nós sabemos que a vida do conselheiro e da conselheira tutelar não é nada fácil. É um ser humano como qualquer outro
está ali dentro do conselho tutelar. Na maioria das vezes vocês lidam, né, com famílias em situação de vulnerabilidade. A maioria são famílias muito pobres, são famílias que necessitam de muitas coisas para sobreviver, inclusive, né? São situações muito difíceis que acontecem, né, com essas famílias, com essas crianças e adolescentes que são vítimas de tudo isso. E vocês precisam estar muito bem preparados emocionalmente, preparados com relação a conhecimento, preparados psicologicamente. Vocês precisam estar sempre ali dispostos a estender a mão e a ajudar aquelas famílias que já vão chegar ali, né, desacreditadas, desanimadas, já correram para tudo quanto é lado, já foram atrás de todo mundo, só receberam não. E quando elas chegam ali, elas chegam na esperança de que ali a solução vai aparecer. Então, sejam solucionadores de problemas. Busquem ajudar as famílias a encontrar o caminho delas, a solucionarem o problema delas. Sejam gentis, atendam sempre com um sorriso no rosto, né? Tem um ditado que fala que sorriso abre portas, e abre mesmo. Então, atenda com um sorriso. Ainda que você esteja passando por dificuldades, por problemas, porque todos nós passamos, né? Nós somos seres humanos, não somos de ferro. Quantas vezes, né, eu fui trabalhar com problemas, com situações que eu estava vivendo, mas assim, vocês podem perguntar aos meus colegas de trabalho. Eu nunca cheguei no meu ambiente de trabalho de cara fechada, de cara feia, dando patada em ninguém. Sempre brincando, sempre, sorriso no rosto, sempre alegre, né? E eu passei por situações que os meus colegas até hoje nem imaginam que eu passei. Por quê? Porque eu não deixei transmitir, às vezes, a minha tristeza, a minha aflição, a minha angústia, né? E não foram probleminhas, foram problemões. Mas eu chegava ali com um sorriso no rosto, eu chegava ali acreditando que o meu dia ia ser bom, que o meu dia ia ser abençoado, que Deus ia colocar uma pessoa ali na minha frente, que eu ia poder ajudar aquela pessoa, como tantas vezes eu fiz, né? Em atendimentos de mãe e filho chegarem ali, batendo boca, discutindo, brigando e saírem dali abraçados e nunca mais voltaram para ali. Então, às vezes é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança que as famílias vão ali buscar. Talvez vocês não vão dar a solução que elas querem, mas a forma de vocês darem um atendimento, a forma de vocês atenderem, a forma clara de vocês instruírem essas famílias, podem ter certeza que vai fazer toda a diferença na vida delas, tá? Então, pessoal, última questão aqui, tá? E aí a gente vai dar continuidade a essa temática na semana que vem, tá? No nosso próximo encontro aqui, o Café com Ensino. Uma questão que é muito importante, que eu acho relevante ressaltar para vocês aqui, é que dentro do colegiado deve haver uma divisão de tarefas. Eu falo muito isso nas minhas mentorias, nos meus cursos, da gente saber identificar as habilidades de cada membro, de cada colega, né? Existem colegas que são bons na escrita, que são bons para formularem documentos, colegas que são bons, né, na questão operacional, né, de Excel, de planilhas, colegas que são bons na oratória, para falar, né, para falar em público, colegas que são bons na organização. Então, tentem identificar, apontar em cada um desses colegas as habilidades, né? Todos nós temos habilidades, todos nós podemos desenvolver habilidades, tá? Então, saibam identificar e saibam delegar. Acho que o trabalho fica mais leve, mais fácil, né? Quando a gente delega algumas coisas para alguns colegas fazerem, né? Então, cada um ali identificando a habilidade do outro, delegando um ao outro, e ali a equipe cresce, a equipe se une, né? E aí vocês conseguem alcançar os objetivos de vocês, não fica pesado, né? Só para um fazer, todos ali colaborando, todos ali se unindo, para conseguirem, então, fazerem um bom trabalho e entregarem no final do mandato, né? Um bom trabalho, tá? Então, divisão de tarefas.
aos membros do colegiado. Identifiquem as habilidades e deleguem determinadas funções para que um ou outro colega faça, né? Ali no meu colegiado, por exemplo, todos os documentos, quando eram documentos assim para juízes, promotores, delegados, documentos que precisavam, né, de ter uma boa escrita, de ter uma boa fundamentação, eles sempre pediam para que eu desse uma olhada, para que eu desse uma lida, para que, né, ver se precisava mudar alguma coisa ou não, para depois enviarem. Né, outros colegas, a gente sempre delegava a questão das planilhas, da organização das agendas, e dava sempre tudo muito certo, né? E a gente tinha esse respeito um pelo outro, tá? Então façam isso que vocês vão vendo aos poucos, a cada dia, as mudanças acontecendo. Mas não é fazer um dia e depois parar de fazer, é fazer todos os dias. O que vai dar o resultado para vocês não é fazer um dia, é fazer todos os dias. Ainda que vocês estejam desanimados, desmotivados, mas façam, tá? Faça a parte de vocês, tá bom? Faça a parte de vocês. E ó, na próxima aula, já deixa agendado, quinta-feira, 15h47, já fala pro colega, olha, eu participei da aula com a Larissa quinta-feira sobre colegiado e estava muito boa, você não pode ficar de fora, você não pode perder, tá bom? E chama o colega para vir, para a gente poder participar aqui todos juntos. Sejam fortes e corajosos. Né? Existe uma palavra na Bíblia que fala, seja forte e corajoso. Então, se Deus manda a gente ser forte e corajoso, é porque isso nós é que temos que ser. Né? Nós precisamos ser fortes e corajosos. E estar na função de conselheiro, conselheira tutelar, de fato, vai exigir sim força e coragem. Tá? Coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar os seus medos, as suas angústias, mas vai dar certo, tá? A gente precisa acreditar que essa realidade de hoje não vai ser a mesma realidade amanhã, tá bom? E para que as coisas mudem só depende de nós, tá bom? Então seja a mudança que você quer ser aí no seu colegiado. Beijo no coração de vocês e até o próximo Café com Ensino.